Pai do Senhor, meus irmãos, pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira em Ferraz de Vasconcelos, cada mais uma vez aqui juntos, fazemos uma reflexão da palavra do Senhor, a palavra do Senhor que se renova cada manhã, que é o nosso norte para o céu. Daí a necessidade de lermos a Bíblia pelo menos uma vez na vida, mas o ideal é lermos ela toda várias vezes, quantas vezes forem possíveis, né? Um ano de crente, leu a Bíblia uma vez. 2 anos de crente, 2 vezes. 3 anos, 3 vezes. 10 anos, 10 vezes. Pelo menos uma vez por ano, né, meus irmãos? Aí vai acabar toda essa problemática, essa confusão. Nós vamos nos encontrar com Deus através da sua revelação escrita, e as dificuldades serão sanadas, né? Sem heresias, sem sectarismo ou sectarismo, né? E nós vamos entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Antes de entrar no texto, nós vamos fazer uma reflexão sobre o destino do homem e do animal, de forma bem rápida, com base no texto principalmente de Eclesiastes 3, 18 a 20. Mas antes, você que está nos assistindo pela primeira vez, seu irmão em Cristo, pastor Edson, Assembleia de Deus Brasileira em Ferraz de Vasconcelos, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, e a gente vai junto, dialogando. Converse conosco, curta, se não gostou. Sou democrático, certo? Somos democráticos. Não adianta vir com esse negócio de que nós somos teocráticos. Não somos. Nós somos um governo democrático. Um governo teocrático é dirigido por Deus. E qualquer pessoa hoje que se declara porta-voz único e exclusivo de Deus, foge dele. Foge, e foge rápido. É mentiroso, é pagão, é herético. Tem muitos aí, tem um monte aí. Não, fica aqui comigo. Nós não vamos falar sobre heresias aqui. Provavelmente nos próximos vídeos nós estaremos falando sobre heresia. Eu vou trazer um resumo de algumas heresias principais que nasceram do século I ao século VII, para nós entendermos mais ou menos como é que funciona o nosso meio hoje em dia. Mas eu quero falar hoje, agora, rapidamente, sobre a salvação do homem e do animal. Tá certo? O animal é salvo. Olha o que diz o texto de Eclesiastes, capítulo 3, verso 18 a 20. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Assim, rapidamente, o que ele está falando aqui é o homem que vive pelos seus impulsos, tá certo? O homem que é movido pelos seus impulsos, pelos seus instintos, ele é igual a um animal mesmo. É desse homem que ele está falando. Olha o versículo 18. E por causa dos filhos dos homens, para que os prove, eles vejam que são em si mesmo como os animais. E lá no verso 20 ele termina falando sobre vaidade. Vaidade aqui não é beleza, não é adornos. Vaidade assim é a vanidade da vida, é a transitoriedade da vida, é sabermos viver, tá certo? Se nós dissermos que o fim último do homem é o mesmo, que Salomão está dizendo que o fim último do homem é o mesmo do animal, nós estaremos colocando o próprio livro de Eclesiastes contra o livro de Eclesiastes, porque no capítulo 12, no verso 14 do livro de Eclesiastes, está escrito, que é o último versículo: Deus há de trazer a juízo todas as obras, as que estão escondidas, quer seja até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam mal. Ou seja, haverá um juízo, e se há um juízo, esse juízo é para o homem e não para um animal que vive pelos seus instintos. O homem não deve ou não deveria viver movido pelos seus instintos.
É muito comum a gente aprender nas séries iniciais, no fundamental, né, que fala assim: há 3 reinos, animal, vegetal e mineral. Mas vamos inverter isso. O primeiro reino a ser criado, nós cristãos cremos assim, pelo que está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então o primeiro reino é o reino mineral. Então Deus criou o universo, e nesse universo colocou o planeta Terra, e no planeta Terra ele fez a porção, separou as águas das águas, trouxe a porção seca e colocou vida. A primeira vida que ele colocou foi a vida vegetal. Então, primeiro é o reino mineral, depois vegetal, e por último ele fez o reino animal, que são os animais irracionais. E por último, depois de tudo pronto, como ele fez o homem, então é reino mineral, vegetal, animal e reino moral. No reino animal há o homem, que é um ser pensante, um ser racional, e ele faz parte do reino moral, que ele é dotado, né? O homem, esse ser moral, de consciência, vontade própria e emoções. Consciência, sabe que existe. O cachorro não sabe que existe. O boi não sabe que vai virar bife, tá certo? O porco, né, o leitão, não sabe que vai virar pururuca. É engraçado, não é? Não sabe que vai virar pururuca, para alimentação humana, né? O homem alimenta-se do outro homem, como diria na Semana de Arte de 1922, culturalmente, filosoficamente, economicamente. Daí vem o manifesto antropofágico, acho que é Oswald de Andrade, mas isso é outra coisa. Vamos voltar para cá, para o texto bíblico. E agora, como é que fica? Salomão está errado aqui? Não, ele não está errado. Ele está falando que somos iguais no quesito de virarmos pó. A alma pensante do homem é diferente do animal. O animal não pensa. O animal, ele, embora tenha o seu cérebro, ele é instintivo. Ele vive pelo seu código genético de sobrevivência. O homem não, né? O homem não. Embora exista algumas teorias aí do inconsciente coletivo, né? Se não me falha a memória, é de Jung, né? E nós trazemos em nosso código genético algumas lembranças, mas isso tudo é teorismo. Nós temos que aprender, por isso há escola para homens, não há escola de alfabetização para animais, por exemplo. Então, por mais que a gente goste, né? Eu tenho uma irmã que gosta muito de gatinhos. Por mais que ela goste dos gatinhos, né? A irmã Andréia gosta dos seus gatinhos, e, né, e outras pessoas que conheço que gostam dos seus cachorrinhos, dos seus cavalos, como o meu sobrinho Cristiano, né, gosta de cavalo. A irmã Regina, que também gosta de gatinhos e cachorrinhos também, e cachorros. Lá no céu não tem animal, né? Só os seres pensantes, os seres que são dotados de razão e vontade própria e emoções, que serão salvos. Animais não serão salvos. Mas eu gosto tanto de cachorro, pastor Edson, eu também gosto de cachorro, mas lá no céu não tem cachorro, só seres salvos e renovados espiritualmente. É possível que tenha? Não sei. Hoje eu falo que não, porque eu não tenho nenhuma base bíblica para entender que no céu há cachorro, há cavalo. Ah, mas é aquela carruagem de fogo. Não, aquilo é uma visão. A gente tem que separar o que é visão do que é real. Em visão é uma coisa. Então, como é que é isso? Eu já falei aqui nos vídeos aí, outros vídeos, o anjo que aparece para Manoá tinha asa? Não tinha asa. Então, aqueles anjos que aparecem com asa era uma visão, era um símbolo. Então, não existe um ser no céu alado. Isso é básico, né? Isso é básico. As visões têm sempre um significado típico ou tipológico por trás, né? É uma figura de alguma coisa. Mas voltemos para cá. E o homem? Como é que a gente resolve essa questão do homem? Vamos ler os Salmos? Salmo de número 8, do verso 5 a 6, que diz: a partir do verso 4, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, e fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste,
e deste-lhe o domínio sobre todas as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e boi, e também todos os animais, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas do mar. Ou seja, o homem é o administrador, o homem é que tem controle positivo ou negativo. Tomara que seja sempre positivo, não é o que a gente tem visto, né? Então, sem querer chatear, animal não é salvo, só o ser humano é salvo, porque ele é dotado de razão e vontade própria e emoções. Nós precisamos aprender a usar nossa razão de forma positiva, e somos seres aprendentes. Vontade própria, nós podemos decidir se aceitamos ou não aceitamos, né? Embora há movimentos cristãos que dizem que o homem não tem livre-arbítrio, ou seja, não teria vontade própria, que isso é um absurdo, né? Discutir isso é uma grande bobagem. Eu não discuto isso, e cada um siga o que acha que deve seguir, suas convicções e as suas emoções principalmente. Animal não tem emoção. Ah, mas o meu cachorro se alegra quando eu chego. É porque ele sabe que você é o dono dele, instintivamente ele vai receber, mas ele não reconhece nem a sua própria imagem no espelho, né? O animal, principalmente o cachorro, ele nos conhece pelo cheiro. Eu gosto de animal, gosto de cachorro, gosto de bichos, mas infelizmente hoje não temos base bíblica para dizer que animal será salvo. Amém? Quando fala a um grupo aí pseudo-cristão, que são testemunhos de Jeová, que fala que a alma é o sangue, nem aceita a transfusão de sangue. Bom, nesse sentido somos parecidos com o animal, né? E usam esse texto de Eclesiastes. Mas é uma grande bobagem, porque se eu uso esse texto para dizer que somos 100% igual ao animal, eu coloco em contradição com o próprio livro de Eclesiastes. Estou nem pensando na Bíblia toda, com o próprio livro de Eclesiastes, no último capítulo, no último versículo, que diz que tudo virá à tona, todas as obras de animais irracionais não vão ser avaliadas, não vão a juízo, porque eles vivem instintivamente. Deus não vai julgar um leão por ter devorado um javali, Deus não vai devorar um leão por ter devorado um antílope. Se acaso eu me perca numa selva africana, numa savana africana, e for devorado por leões, mesmo eu sendo pastor evangélico cristão pentecostal, casado, tenho responsabilidades, né? Deus não vai mandar para o inferno o leão por ter devorado o pastor Edson, porque o leão apenas está satisfazendo a sua necessidade básica, que é a fome. Nós não somos animais irracionais, nós não vivemos instintivamente. É isso que está dizendo Eclesiastes capítulo 3. O fim do homem que vive a sua volúpia emocional, por isso que ele fala da vaidade, né, da vanidade, das coisas vãs. Este é o fim do homem e o do animal. Deus está dizendo, Salomão está insinuando que o homem que vive assim, com a sua volúpia, ele é irracional, ele é instintivo. Amém? Deus abençoe sua vida. Pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira, Ferraz de Vasconcelos. Fique conosco, venha nos visitar, se inscreva aí no canal, converse com a gente. Quer visitar? Eu te passo meu telefone via conversa aí embaixo aí, tá vendo? Fique com Deus, fique com a paz do Senhor.